puxar Gente, o é tudo teclado. colado, né? Não consegue mexer. Ah, não. Consegue. Mexeu. Se tivesse que aqui, Não, já mexeu. Eu bota falei o com ele. bota o teclado Ele trabalhar. vai fazer isso tudo. Silvana. Pode. Só está aqui para adivinhar. Olha só, a Jane disse que o texto que vocês leram foi o da Sociologia das Ausências e das Emergências. Então, eu trouxe um PowerPoint, Sociologia das Ausências e Sociologia das Emergências. Mas a gente precisa, primeiro de tudo, assim, se situar um pouco no Boaventura, porque o Boaventura trabalha há quase 30 anos no desenvolvimento de um pensamento. Quase não, mais de 30, porque a primeira edição do livro, que se chamou Discurso sobre as Ciências, é de 87, se eu não me engano. Pode ser até 85, mas enfim, 85, 87, mais de 30 anos. E que ele vai fazer uma primeira crítica do cientificismo e da guerra entre as ciências. Vai defender a ideia de que há uma necessidade de reviravolta no que a ciência moderna construiu e teceu como verdade via positivismo. Depois ele vai escrever a introdução à ciência pós-moderna, que aí já é uma coisa mais propositiva a partir das teses que ele formulou no discurso sobre as ciências. Na introdução à ciência pós-moderna, ele vai criar a ideia de que a ciência precisa se senso comunizar. Ou seja, a ciência precisa se enunciar, precisa aprender a se enunciar de um modo que as pessoas consigam compreender. O que não acontece, porque a linguagem científica é hermética, e aí ele faz a crítica dessa linguagem, faz a crítica do conhecimento ser tido como algo fora do sujeito, né? A ciência moderna tem uma escrita, por um lado matemática, por outro lado sem sujeito, né? Enfim, sabe se tem, se percebeu, se a pessoa passa 2 anos fazendo pesquisa numa escola, aí vai escrever a dissertação ou a tese, e aí diz assim, depois de 2 anos pesquisando na escola, percebeu-se não, foi ela que percebeu, que ela está lá 2 anos. Como percebeu-se? Né? Com um outro problema que é nem outro, o problema derivado da ideia do conhecimento sem sujeito é que o percebeu-se pode ser universalizado. Foi você que percebeu, você não tem nada com isso. Aquilo é uma verdade que está fora de você. Né? Então ele vai fazendo essa crítica, vai começar a fazer essa crítica, mas vai então dizer que a preocupação da ciência, mais do que se diferenciar do senso comum, deveria ser se reaproximar do senso comum, pensando outras formas, outras linguagens para se expressar. O livro não tem só isso, é um livro grande, é um livro denso, mas a ideia que permanece acompanhando o Boaventura é essa, e por isso que eu parei nela, né? Me fixei nela. Porque aí depois ele vai escrever, entre outros artigos soltos em muitos lugares, mas eu estou falando das obras emblemáticas, né? Ele vai escrever o Pela Mão de Alice, o social e o político na pós-modernidade. Foi o primeiro livro dele que saiu pela Cortês. A primeira edição brasileira é de 95, a obra é de 93, se a memória não me falha. E aí, no Pela Mão de Alice, o Boaventura vai avançar numa reflexão epistemológica, associando já ali o político com o epistemológico.
Boaventura, desde então, não produz, nem pensa, nem publica nada separando a dimensão epistemológica da dimensão política dos processos de produção e circulação do conhecimento. É na mão de Alice que aparece, eu acho que pela primeira vez, mas que aparece muito fortemente, mais do que a primeira vez, a ideia de que nós precisamos encontrar um conhecimento prudente para uma vida decente. Ele vai reformular, portanto, a própria ideia do conhecimento, do que é conhecimento válido, do que é necessário, de por que a cientificidade não é critério suficiente para validar um conhecimento. Ele vai fazer toda uma reflexão em 6, ele chama de 6 roteiros, são 6 oposições que ele vai fazendo, em que ele diz que são coisas que a gente tem que repensar, porque são coisas que superam as falhas da natureza do projeto da modernidade. Então, aí nesse momento, ele se encaixa, digamos assim, mais fortemente numa tendência do que é chamado pensamento pós-moderno, que é a ideia de que nós precisamos superar as promessas da modernidade. Porque, por um lado, elas foram excessivas e, por outro lado, elas deixaram déficits. Elas se realizaram demais em algumas coisas e de menos em outras coisas. Tá? A modernidade, segundo Boaventura, tinha uma pretensão de equilíbrio entre a regulação e a emancipação, ao qual ela nunca chegou. Segundo ele, não poderia chegar a partir dos princípios que tem. Tá? E que, portanto, a gente precisa compreender as falhas da natureza desse projeto, os pecados originais, como eu tenho dito, para avançar. E aí ele entra num processo de pesquisas a partir das ideias desses 3 livros, em que ele vai trabalhar sempre com grupos grandes de pesquisadores, tanto do centro quanto da periferia, que já era centro epistemológico, né? Europa e Estados Unidos, quanto dos países em desenvolvimento. Ele trabalhou desde muito cedo com países da África, com a Índia, com o Brasil, e outros. Às vezes tem México, às vezes tem Colômbia, ele circula, mas a Índia, o Brasil e a África, Moçambique, notadamente, mas não só, estiveram em todos esses projetos. Então, esses projetos de pesquisa sempre foram uma tentativa político-epistemológica de formular novas concepções científicas e políticas. A sociologia das ausências e das emergências é um dos resultados do segundo projeto do Boaventura, já em 2003, a primeira versão desse texto. Vocês leram da revista? Não é isso, acho que é 2003. Vai aparecer em livro depois, enfim, e em outros tantos. Na verdade, a sociologia das ausências e das emergências, ela fez muito sucesso. Então, tem um livro da Boitempo pequeno, que tem o texto com alguma modificação em relação ao do livro, que já tem modificação em relação da revista, mas, globalmente, é a mesma coisa. E a sociologia das ausências e das emergências, ela foi uma produção depois desse segundo projeto, que tinha o apelido de Emancipa. Tinha um nome enorme, claro, um projeto financiado de pesquisas de 8 países, 12 países, sei lá. Antes ele tinha feito um de estudo da globalização,
que também originou uma produção importante, publicada em Portugal. No Brasil só saiu um, que é o Amarelinho, Globalização e sei lá o quê. Cortês, o livro amarelo da Cortês. Na verdade, em Portugal, o amarelo é o volume 1 e os outros temas vão aparecer em outros. Tem um de educação que é especialmente bom, tem um de estudos da linguagem muito interessante também. Enfim, ele publica em uns e outros no Globalização. Esse já é o Emancipa, que é um segundo projeto. Globalização termina, se eu não me engano, em 2001. E esse 2013 ele escreve, 2004, e agora ele está terminando o terceiro, que é o Alice, que começaram a sair os livros agora pela Autêntica. No Brasil, o Emancipa saiu pela Record, Civilização Brasileira, em vários livros, em que ele tem um sobre a diversidade epistemológica do mundo, que é maravilhoso, tem um Vozes do Mundo, que são entrevistas com pessoas nesses lugares, com os quais ele pesquisou. Tem o dos sindicatos, que é o único que eu jamais li, porque não tenho paciência com esse assunto, mas tem um do sindicalismo, que tem a ver com o modo de produção, né? Ele pega pelo sindicalismo, mas a preocupação é com o modo de produção. Enfim, então ele vai fazer isso tudo e chega na sociologia das ausências e das emergências, né? A partir da crítica da racionalidade moderna, que ele classifica como sendo uma razão indolente, que é um livro que ele publica no Brasil em 2000, a crítica da razão indolente, não é assim que chama? É porque contra o desperdício da experiência, na verdade o subtítulo é mais importante do que o título. Razão indolente porque não interessada, não suficientemente dedicada a se compreender e a compreender o mundo. E essa razão indolente ele vai atribuir 4 características. Eu não vou discutir a crítica em si, porque ou a gente faz uma coisa ou a gente chega na outra, mas o importante é marcar que a sociologia das ausências, ela faz